Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Está começando mais um hashtag Bíblia no Coração. E eu queria pedir a você, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso à Palavra de Deus. Para que outras pessoas possam ter o conhecimento da Palavra de Deus. Para que outras pessoas possam aprender um pouquinho mais dessa Palavra. Para que outras pessoas possam encontrar esse Deus e saber que o nosso Deus ele ainda faz maravilhas. Como fez no passado, ele faz maravilhas em nosso meio. Claro, sempre colocando Jesus no centro das nossas mensagens. Porque Jesus ele é o centro sempre das nossas mensagens. Não importa se nós anunciamos aqui uma mensagem do Novo ou do Velho Testamento, né? O importante é que Jesus ele deve ser o centro sempre. Então, querido, queria pedir a você, compartilhe esse vídeo, deixe seu like para que outras pessoas possam ter acesso a essa palavra. E o texto que eu queria compartilhar, comecei falando do rei Ezequias no vídeo anterior e vou continuar falando. E o texto que eu queria compartilhar está em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 3, que vai dizer assim: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas à praça oriental. Ele disse: ouvi, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Querido, que nós aprendemos com o rei Ezequias é algo interessante, algo que marca a nossa história. Primeiro, sabemos que ele vai tirar tudo que desagradava ao Senhor, ele vai mandar tira as imundícias, tira tudo, como nós lemos aqui. E eu falei de algo que ele mandou tirar do meio do povo, que ele arrancou a idolatria, altares de adoração que existia no meio do povo ali. Ele pediu que fosse arrancado do meio do povo. Isso agradou a Deus. E o segundo tópico que eu separei aqui foi algo que me chamou a atenção, que ele reabriu a porta do templo, Ele fez uma das maiores reformas religiosas que Israel, no caso Judá, já teve, na minha opinião. Uma das maiores reformas que Judá já teve, que o rei Ezequias fez, porque ele manda tirar, arrancar. Primeiro ele chama os levitas, os sacerdotes, a uma responsabilidade. Ele fala assim: é necessário nós nos santificarmos, porque da maneira que está nós não podemos continuar. Da maneira que está nós não podemos continuar. Nós precisamos agir de maneira diferente. Nós precisamos tomar uma atitude, porque o Reino Norte ele já pagou pelos seus pecados, eles já estão divididos, eles já estão separados, eles já foram levados cativo, e nós não podemos nos comportar como o Reino Norte. Nós precisamos agir de maneira diferente. E a partir daí, o rei Ezequias ele toma algumas atitudes que agradam, que mexem com o coração de Deus. E o segundo ponto que eu queria compartilhar aqui é que ele vai fazer essa reforma religiosa. E ele vai reabrir o templo, ele vai purificar e ele vai reabrir o templo. Como foi feita essa purificação? Primeiro ele chama, como eu disse aqui, a responsabilidade das pessoas que deveriam ter responsabilidade. Ei, querido, eu não sei para que o Senhor te chamou, mas nós temos que fazer a obra do Senhor com zelo, com carinho, com amor, E quando eu falo de obra do Senhor, claro, trabalho na igreja também, por que não, querido? Tem pessoas que têm muito medo de falar sobre isso. Não, trabalho na igreja também, sim, a obra do Senhor, mas fazer a obra do Senhor, pregar, anunciar o Evangelho, anunciar as pessoas que precisam ser mudadas. Mas antes de nós anunciarmos, mas antes de nós pregarmos, nós precisamos nos preparar, nós precisamos buscar algo do Senhor para que isso tenha base. Eu não posso chegar aqui, nós não podemos chegar aqui e anunciar o Evangelho de qualquer maneira, pregar a palavra de qualquer maneira. Não, o Evangelho não pode ser assim. Nós temos que nos preparar, temos que ter aquele período de conhecermos, de analisar a Escritura, do que a Escritura ela pode falar, o que está falando conosco, qual era o contexto histórico, qual era a cultura daquela época, o que Deus ele quer ministrar dentro dessa passagem. É desse jeito, por isso, para isso nós temos que
ganhar tempo estudando, pesquisando, sabendo também o que é verdade, o que é mentira, porque tem muitas pesquisas aí que vêm da cabeça de homem. Nós temos que estudar o contexto histórico, mas eu tenho que saber de onde eu estou estudando, de onde eu estou retirando isso, eu tenho que saber qual é o contexto disso, quem é, de onde veio essa opinião, por que ela diz isso. Então nós temos que ter todo o cuidado antes de falar, antes de anunciar, antes de pregar, porque esse evangelho, essa palavra, ela é viva, ela produz em nós vivos. E foi o autor, rei Ezequias foi o autor das maiores reformas que já existiu, e hoje nós precisamos de uma reforma. Eu te pergunto, precisamos de uma reforma? Precisamos de uma reforma. Porque, se você pegar a história, nós vamos descobrir que Martim Lutero ele vai fazer essa reforma devido a algumas coisas que estavam acontecendo dentro da igreja na época. Devido a algumas coisas erradas que estava acontecendo dentro da igreja na época. E hoje eu me deparo com igrejas evangélicas fazendo a mesma coisa, né, que Martim Lutero não concordou lá atrás, e hoje nós observamos algumas igrejas praticando isso. Então nós precisamos pregar a palavra e anunciar o que é a verdade bíblica, essa verdade que liberta, essa verdade que desconstrói todo tipo de heresia, tudo que pessoas têm falado de errado, têm pregado e têm anunciado e têm ganhado vida aí na internet. Pessoas têm falado coisas que não agradam ao Senhor, né? Pessoas, infelizmente, amantes de si mesmo, quando o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo, né? Amantes de si mesmo, pregando, anunciando, né? Falando coisas de acordo com o seu coração, não de acordo com a palavra. Querido, a palavra, ela já fala por si, né? Para isso nós estamos aqui para anunciar a palavra, a verdade bíblica. Tudo que desconstrói a verdade bíblica é heresia, querido. E hoje, Martim Lutero lutou contra muitas coisas, indulgências, coisas erradas, como a história diz, né? Quantas coisas estavam acontecendo naquela época. E hoje nós estamos vendo a igreja evangélica aí praticando a mesma coisa que era praticada lá atrás e que já desagradou a Deus. Tanto é que aconteceu o que aconteceu, precisou vir a reforma protestante, e hoje nós precisamos também, né, dessa reforma. Muitas coisas erradas estão entrando para dentro da igreja e não pode ser dessa maneira. A Bíblia, ela é imutável, ela não muda. Então, querido, que Deus venha te usar nesse período que nós estamos vivendo, né? Aí eu coloquei aqui, qual é a área da sua vida que precisa de uma reforma? Talvez não seja a sua igreja em si, mas talvez dentro da sua casa precisa de uma reforma. Você precisa, não estou falando de obra, não, estou falando de aqui, ó, coração. Talvez você tenha uma vida de aparência, talvez as pessoas te olham e veem que você é uma pessoa de Deus, aparentemente, mas o seu coração está longe de Deus e você sabe que você precisa de uma reforma. Então, querido, que essa reforma venha a ser feita logo, porque o dia de amanhã você não conhece, o dia de amanhã pertence a Deus. Você hoje está vivo, mas amanhã você pode não estar, querido. E se nós partirmos dessa maneira, né, a Bíblia vai falar que existe duas opções, o céu e o inferno. Eu acredito dessa forma, respeito as pessoas que não acreditam, mas a Bíblia me ensina dessa forma. Então, como eu acredito dessa forma, então eu digo para você, não leve o evangelho de qualquer maneira. Não faça uma reforma dentro de você. Olhe, veja o que está acontecendo de errado, veja o que se enquadra na palavra de Deus e o que não se enquadra. A prostituição não se enquadra na palavra de Deus. Levar o evangelho de qualquer maneira não se enquadra na palavra de Deus. Viver uma vida promíscua não se enquadra na palavra de Deus. E Jesus fala que nós somos a luz desse mundo, e essa luz é para clarear. Somos o sal para dar sabor. Então, querido, o rei Ezequias entendeu isso. Ele entendeu isso e ele sabia que precisava ser diferente. Reabriu o templo, purificou o templo antes de se purificar. Nós estamos falando de vida de santidade. Chamou os sacerdotes. Olha só, vocês não podem agir de qualquer maneira. Mas aqui não estou falando só para sacerdote, eu estou falando para todos aqui. Você não pode viver uma vida de qualquer maneira. Isso vai te levar para o inferno. Infelizmente, é a palavra que me garante isso. A palavra de Deus me garante isso. Se nós vivermos uma vida de qualquer maneira, isso vai nos levar para o inferno. Então, querido, ande de acordo com Jesus nos ensinou. Ande de acordo com Jesus nos ensinou. Pratique aquilo que Ele nos ensinou. É que a palavra fala para nós fazermos. Faça de acordo com a palavra de Deus. Não fuja.
Não dê uma fugidinha, faça de acordo com o que a palavra nos ensina. Então esses dois pontos, o autor da maior reforma abriu o templo e restabeleceu a verdadeira adoração. Trouxe de volta algumas celebrações que o povo não estava tendo, né, como Páscoa, enfim, muitas coisas tinham sido abandonadas, mas ele precisou trazer de volta. O rei Ezequias trouxe de volta e o Espírito Santo está aí tocando no seu coração. É necessário você voltar a orar, é necessário você voltar a estudar a palavra, é necessário você fazer uma verdadeira reforma, uma verdadeira faxina na sua vida, para que ele venha agir, para que ele venha trabalhar e agir de grande maneira na sua vida, fazer grandes coisas na sua vida. Mas a principal ele já fez, que foi morrer por mim, por você em uma cruz. E hoje nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Amém, querido? Vamos orar a Deus. Amado Deus e eterno Pai, Deus, queremos agradecer, ó Pai, estamos aqui, ó Deus, continuando esse estudo. Deus, é o terceiro estudo, ó Pai, é o segundo estudo, ó Pai, que o Senhor venha estar abençoando. No total de 3 estudos nós estaremos fazendo sobre a vida de Ezequias. Mas como a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz, ela continua falando conosco, ó Pai. Por isso eu quero entregar, ó Deus, nas Suas mãos a vida desta pessoa que ora comigo. Deus, sabendo que talvez a vida dela necessita de uma faxina, necessita de uma mudança, Pai. Deus, que o Senhor venha visitar a vida dela, que o Senhor venha ir de encontro, ó Pai, a cada situação adversa. Deus, que o Senhor venha ministrar, ó Pai, a cada situação que precisa de mudança na vida dela, seja no caráter, Deus, seja no estilo de vida, que o Senhor venha tocar e que o Senhor venha restaurar, ó Pai, e que a partir de hoje, ó Pai, aquilo que ela está fazendo de errado, Deus, que ela não venha se desviar do foco, que ela não venha se desviar deste caminho que o Senhor colocou ela, mas que ela venha estar centrada no caminho que o Senhor a colocou, Pai, e que ela não venha se desviar, assim até a Tua volta, assim até o Senhor chamá-la, Pai, para ir morar com o Senhor. Deus, assim nós te entregamos a vida desse irmão, a vida dessa irmã, Pai, nas Suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida. Estaremos finalizando no próximo vídeo, é o terceiro vídeo da história do rei Ezequias, e que você venha assistir esse próximo vídeo, que eu tenho certeza que Deus vai falar grandes coisas com você, que Deus vai ministrar grandes coisas na sua vida, no seu coração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.